colocar uma imagem de escultura na entrada da nossa cidade que não nos representa. Aquela imagem não nos representa. Não tem nada a ver com a gente. Eu estou indignado. Estou conversando com pastores, com pessoas, porque eu estou indignado usar o dinheiro público para fazer aquilo que fizeram. Não tem nada a ver com a gente. Quando a pessoa entra em Bastos e olha lá a bandeira do Brasil, a bandeira do Japão, o obelisco, beleza, é cultura japonesa, parabéns, nos representa. Põe ovo, põe galinha, põe o que quiser. Mas não vem pôr um satanás fantasiado de azul na entrada da cidade. Só traz maldição para a nossa cidade. Aquilo é ponto de contato do inferno. É porta aberta que eu queria para você orar, queridos. Ora. Todo espírito de idolatria não vai ficar aqui. Eu não aceito. Eu não aceito. E aí, gente boa, tudo bom com vocês? Então, vocês viram aí, né, esse vídeo onde nós observamos o líder da Igreja da Vida Nova, Sérgio Fernandes, do interior de São Paulo, aonde ele, vamos colocar a palavra ataca, né, mas onde ele expressa a sua opinião com relação ali à imagem daquela cidade que foi colocada. Aonde eu concordo e aonde eu discordo das palavras dele. Muito bem. Ele, em um determinado momento, ele vai falar que aquela imagem não nos representa. Você deve estar ouvindo o barulho de fundo, é a chuva que está acontecendo aqui atrás, tá? Ele fala assim: aquela imagem não nos representa. De fato, nós, como cristãos não católicos, né, aquela imagem não nos representa, ok? E ele vai expressar a sua opinião dentro de um contexto que aí a Folha, por exemplo, ela critica, né? Pastor chama Nossa Senhora Aparecida de Satanás fantasiado de azul, né? Bom, ali é um ambiente próprio daquela religião. Se você for, por exemplo, num centro espírita, você vai ouvir ali ensinos espíritas. Se você for, por exemplo, numa igreja das Testemunhas de Jeová, no Salão do Reino, eles vão falar coisas mal ao nosso respeito, como, por exemplo, dizer que nós temos o espírito de anticristo, que nós vamos morrer no Armagedon, que nós somos a grande Babilônia prostituta, que eles chamam também de cristandade. Você já parou para pensar se todas as vezes que alguém falar mal de mim ou da minha religião, eu querer fazer um escândalo nacional por causa disso? Ah, as testemunhas de Jeová disseram que se eu não receber Jeová como Senhor, eu vou morrer no Armagedon. Ah, os islâmicos dizem que se eu não adorar Allah, eu vou morrer no mármore do inferno. Se eu for me preocupar com todas as religiões que, de uma certa forma, condena aquelas que não acreditam como elas, cara, eu não vou viver em paz. Eu vou ter que sair processando aí a vida inteira todas as religiões. Então, nesse aspecto, não adianta ficar fazendo chamada, né, sensacionalista, pastor chama Nossa Senhora, que estou dizendo aqui como diz a chamada, não que eu reconheço ela como a Nossa Senhora. A chamada da editora lá diz assim. Então você imagina que se eu for me preocupar com tudo aquilo que as outras religiões ensinam contra aquilo que eu prego, e a ponto de dizer que eu vou ser condenado por não fazer tal prática, pô, meu irmão, aí já era, eu vou ter que passar a vida inteira processando e chamando as pessoas, né, de fanáticas, religiosas. Aí é onde entra o respeito à religião. Ponto
que eu concordo com ele, que ele fala o que ele quiser ali, né? Se é de Satanás, se não é de Satanás, se é do diabo, se não é do diabo, se aquilo tem demônio ou não tem, é a opinião dele, religiosa, e meu irmão, você tem que respeitar. Falam mal da gente o tempo inteiro, e a gente fala mal, né, de outras religiões, no sentido de que essas religiões não ensinam a verdade. Paciência, o mundo das religiões é assim, mas todos devem ensinar o que? A tolerância, tá? Todos devem ensinar a tolerância, ainda que a gente tenha discordância, tem que respeitar a opinião do outro, tá? Muito bem. O que eu não concordo com ele é quando ele diz que vamos fazer uma frente evangélica, chamar os pastores para poder tirar aquela imagem lá, porque ela não nos representa. Gente, aí já é outro departamento. Você não está em Israel. Você não está na época de Elias. Você não está na época de Davi, de Salomão, onde uma nação inteira tinha que se submeter às ordens ali, né, da Torá, da lei que foi dada a Moisés. Você está no Brasil. O Brasil é um país de multiversas religiões. O cara pode colocar o que ele quiser ali, porque é próprio daquela religião. Como você também pode colocar uma cruz, né, vazia ali, é próprio da sua religião. Não tem que ficar, nós vamos tirar dali, né? Então, nesse aspecto, não tem por onde correr, porque você está convivendo numa casa onde tem diversas pessoas diferentes. Não tem como você impor aquilo que você quer. Você tem que respeitar, né? Você vai dizer que isso não representa os evangélicos, mas ali tem católico também, né? Ali tem um bandista também. O que a gente pode dizer com relação a isso? Evangeliza mais aí, meu irmão. Prega mais aí, né? Ganha mais alma aí. Porque você evangelizando e ganhando alma, aí você ganha a sociedade. E a sociedade convertida vai fazer a cara do cristianismo verdadeiro aí. Mas não desse jeito, dessa forma, dessa maneira, né? Querendo impor um Estado, né, evangélico. Não é assim, tá? Então, quer conquistar território, evangeliza, meu irmão. Aí você vai conquistar território. Mas eu não posso chegar, imagina eu, né? Avenida Nossa Senhora de Copacabana. Ah, não, esse nome não me representa. Tem que ser a Avenida Martinho Lutero. Tem que ser a Avenida João Calvino. A Nossa Senhora de Copacabana não dá. Olha a confusão que vai dar. Acabou. Vão ficar a vida inteira discutindo picuinha. Então eu não vou poder ter uma nota de real, porque ali tem a imagem, o busto da deusa Mariane, né? Um símbolo maçônico. O mundo jaz no maligno. Então o que a gente faz? A gente ora, mas não fica preso a essas coisas. E Paulo? Eu quero ler para vocês aqui qual foi a opinião de Paulo quando ele chegou lá em Atenas. Olha o que diz o texto aqui, ó. Versículo 15. E os que acompanhavam Paulo levaram até Atenas, e recebendo ordem para que Silas e Timóteo fossem ter com ele, o mais depressa possível, partiram. E, enquanto Paulo os esperava em Atenas, o seu espírito se comovia em si mesmo, vendo a cidade tão entregue à idolatria. Então Paulo viu a idolatria, não se conformou com a idolatria. Alguns historiadores dizem que havia mais imagens do que gente lá em Atenas, tá? De sorte, aí, qual era a estratégia de Paulo? Paulo não estava em Israel. Paulo estava em uma outra nação, outras leis, outros pensamentos. De sorte que disputava na sinagoga com os judeus e religiosos, na sinagoga, dentro da sinagoga. E todos os dias na praça com os que se apresentavam, ou seja, os que iriam ter com ele. Ele não chegava e, condenava. Ele ficava ali na praça e quem quisesse saber a opinião dele, ia até ele, até o momento em que alguns dos filósofos, epicureus, estoicos, contendiam com ele. E os diziam que é paroleiro e outros parece que é pregador de Deus, estranho. Aí chegou a grande oportunidade que deram para ele de ir pregar no
Areópago, tá? Mas ele não buscou isso, levaram ele para o Areópago. Ele ficou naquela cidade e ele falava na sinagoga abertamente, porque era a sinagoga, né? Era a casa dele ali, mas na praça de Atenas, ele só falava com os que iam até ele. Ah, se eu vou até você, aí você está me dando a oportunidade de eu poder falar aquilo que eu creio. Juntou gente, porque o Espírito de Deus é assim, né? Juntou gente, né? Para ouvir a graça com que ele falava. E aí, eles mesmos, os filósofos, epicureus e estoicos, levaram o Areópago para poder ouvir. E aqui nós temos o discurso dele ali, né, todo. E nós vemos que no meio disso aí, né, havia pessoas que creram nele, haviam pessoas que escarneciam e haviam pessoas que diziam, depois vamos ouvir acerca disso outra vez. Tá? Mas deram oportunidade para ele falar. É diferente de você obrigar a pessoa em um estado onde é aceitável o abraçar de diversas religiões a elas crerem como você. É diferente, tá? Você pode defender sim os seus interesses, você pode defender sim aquilo que você crê, tá? Dentro de um escopo aonde isto é plausível. Por exemplo, aonde você pode expor a sua opinião e defender a sua opinião? Num parlamento, por exemplo, né? Ali é um local próprio para isso, tá? Mas na lei vigente de hoje, não tem nada que seja isso aqui pode porque é de crente, isso aqui não pode porque é de católico, isso aqui não pode porque é de maçom. Não tem nada disso. Não tem nada disso. O Estado, nesse sentido, ela dá liberdade para você fazer o que você quiser, né? Se você quiser colocar lá Feliz Natal nos ônibus, você vai colocar. Se você quiser colocar uma árvore de Natal, você pode colocar, né? Isso vai machucar o testemunho de Jeová, mas e daí? Isso vai machucar os judeus, mas e daí? Né? O Estado assegura isso. Outras coisas mais complexas que envolve o Estado, né? Aí existe um local para isso que é o parlamento, onde tem os representantes e tudo mais. No fim de todas as coisas, no soar de todos os tambores, né? A solução do mundo está em primeiro lugar, você falar de Jesus, que o avivamento venha para a nossa nação, né? E só vai melhorar quando o reino de Deus vier. O que está aqui, meu irmão, pode acontecer qualquer coisa. E o que acontecer é a permissão de Deus também, certo? Porque o nosso reino não é deste mundo. Para de se preocupar com este mundo, que o reino não é nosso. Quer conquistar território? Evangeliza, pregue a palavra, né, ensina, ganhe território dessa forma, por meio do Evangelho. Amém? É isso daí, fique com essa palavra em nome de Jesus.